vivemos numa época muito complicada para a liberdade de expressão. E se você acha essa frase um exagero, é só olhar para os acontecimentos recentes, pelo menos no Brasil, onde comediantes estão sendo julgados por fazerem, adivinha só, piada, ainda que por piadas muito sem graças, pelo menos na minha opinião, mas né. Época em que grande veículo de comunicação percebeu que perdeu boa parte do seu poder de influência e de manipulação da informação, e que como medida desesperada para voltar a se tornar a verdade absoluta, principalmente para a parte mais vulnerável da população, tem investido muito dos seus recursos a fim de limitar o que é falado na internet. É jogo, é negócio para essa velha imprensa manter a manipulação da informação. O que eles chamam de regulamentação, eu chamo de censura. Época onde grandes comunicadores ateus, defensores da ciência, se tornaram negacionistas de biologia básica. E época onde podcasts, ou melhor, vamos dar nome aos bois aqui. Época em que o Podpah distorce a verdade para processar canais pequenos e indefesos, que sequer tem como se manter financeiramente apenas com visualizações. Podpah, que é um podcast super maravilhoso, eles estão processando um outro canal aqui do YouTube. Por quê? Difamação. Foi passado como se eu fosse uma espécie de fugitivo e foragido da justiça, porque a agência que assessora e cuida do portal Léo Dias é a mesma agência do Podpah. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, depois da vinheta. Mas o que tá acontecendo aqui? Eu virei um personagem animado em 3D? Se você não faz ideia do que tá acontecendo, eu acho que vale a pena ir lá conferir o canal do Ramsés o Pequeno pra entender dos detalhes do processo. E pra ser bem sucinto nesse vídeo, mas ainda te deixando a par das informações relevantes ao que eu pretendo falar hoje aqui, o que aconteceu foi o seguinte: o infelizmente maior podcast do Brasil, o Podpah, processou o canal Ramsés por racismo. Você não ouviu errado. Essa é a notícia. E eu vou gastar alguns minutinhos aqui pra falar sobre o que muitos youtubers têm usado como argumento em defesa do Ramsés, e que o próprio Ramsés, inclusive, usa no seu vídeo pra se defender sobre esse processo, de que são dois brancos processando um negro por racismo. Mas como se isso não fosse possível. If you're talking about a white person, people can't be racist to white people. Yeah, white people. When have white people been oppressed? So I'm saying, the word slave comes from the Slavic people. That's where the word slave comes from. Yeah. White people were the first people to be enslaved, and people, there's way more white people that have been enslaved in history than black people. Porque isso não é um argumento válido, já que sim, negros podem ser racistas. Até porque, no sentido jurídico, apesar de ser leigo nessa área, qualquer grupo racial pode ser racista com outro grupo. Esse conceito extremamente recente de racismo estrutural é uma bobagem que estabelece uma estrutura social determinista e essencialmente racista, de que a sociedade na sua gênese é racista, na sua origem é racista, que ignora completamente questões mais amplas, mais complexas, como a pobreza, a desestrutura familiar, entre outras coisas que podem afetar tanto brancos quanto pretos. Racismo não é algo que se limita aos negros. Judeus podem sofrer racismo como sofreram. Asiáticos também podem sofrer racismo, como já sofreram e ainda sofrem também. E brancos também podem sofrer racismo. Racismo não é o que a política identitária tem tentado se apropriar como uma questão exclusivamente de minorias, ou seja, de que racismo só pode acontecer se for contra uma minoria. Até porque essa é uma incoerência estatística gigantesca. Afinal, segundo o censo mais recente, mais de 55% da população brasileira é composta por negros. E assim, eu não sou muito bom de matemática, mas eu acho que isso se configura maioria. Seguindo essa lógica, então, a população nipônica no Brasil, ou até mesmo os judeus e outros povos ali do Oriente Médio que estão no Brasil, é que seriam os únicos grupos que poderiam usar esse termo racismo. Negros podem ser racistas com outros negros, inclusive. E eu adoraria usar de exemplo o personagem do fantástico Samuel L. Jackson no filme Django Livre. Mas é óbvio que assim que eu postasse esse vídeo, viria um estúpido comentar que eu usei um exemplo de ficção para validar meu ponto. Então, por causa disso, eu vou me ater somente aos fatos históricos. E um exemplo muito simples são os capitães do mato. Homens negros livres ou até mesmo escravos que eram pagos para caçar outros negros fugitivos ou para manter os negros escravizados na linha. Ah, Gabriel, mas é que esses negros estavam só tentando sobreviver a uma estrutura de escravidão tão cruel que colocava um povo contra ele mesmo. Isso é culpa do branco escravizador. Isso só em parte é verdade, porque nós não podemos esquecer dos reinos africanos que participaram ativamente no tráfico negreiro, vendendo negros de outras tribos e às vezes até mesmo do próprio povo para os europeus. E veja que eu usei a palavra vendendo, não capturados ou sequestrados. And when we think about, why were black people enslaved,
who sold them to Americans, their own people. Who still has slavery? Yes. Yeah, Africa still has slavery today. exactly. Aliás, a escravidão na África começou muito antes do comércio com os europeus. Já havia escravidão internamente em várias partes do continente e, infelizmente, é um dos poucos lugares do mundo que até hoje isso ainda ocorre. A common misconception about European imperialism in Africa, however, the vast majority of European colonization in Africa occurred after the abolition of slavery. For example, in 1851, the Royal Navy laid siege to the Nigerian city of Lagos and its king Cosco, because the king refused to end the slave trade. After a furious naval bombardment, the British compelled Lagos to abolish the trade, forcibly freed every slave in Lagos's territory, and expelled all slave traders from their land. Eu estou dizendo tudo isso para defender a ideia de que associar racismo a grupos étnicos específicos é uma grande falácia arquitetada por uma ideologia identitária extremamente enviesada. E qualquer pessoa, independente da sua raça, pode cometer racismo. Todo povo da história já foi escravo de alguém. Agora, não ache que isso foi uma argumentação em defesa do Podpah, de que o Ramsés foi racista com o Igão e o Mítico. De forma alguma. Até porque eles nem se consideram brancos também, eles se consideram pardos. E longe de mim querer pagar de porteiro de Wakanda com uma escala Pantone aqui pra medir quão negro uma pessoa é ou não é. E eu preparei todo esse terreno aqui pra dizer que o Ramsés poderia ter sido racista, mas não foi o que houve aqui. A questão, na verdade, é muito mais aqui do que aqui. O Ramsés não está sendo processado por ter falado alguma coisa que ofendesse o tom de pele dos apresentadores desse podcast horroroso. Ele está sendo processado por uma das thumbnails que ele fez para um de seus vídeos. Mas antes de eu te mostrar essa thumbnail, já deixa seu like e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos aqui do canal. Então bora lá. Nessa thumbnail é possível ver o Mítico e o Igão ilustrados, né? E saindo de suas cabeças tem uma luz branca e cada um com um desenho dentro para representar o que passa na cabeça dos dois. E é aqui que isso fica interessante. O intuito do Ramsés com essa thumbnail era um só. Era atacar a inteligência dos dois, mostrando que na mente de um só tem merda e na do outro não tem nada. Mas como representar o nada? Como representar o vazio? Poderíamos passar horas aqui filosofando sobre isso, mas os Simpsons já resolveram isso pra gente de uma maneira muito mais simples. No filme dos Simpsons, lançado em 2007, temos uma cena icônica que ficou no imaginário popular há quase 2 décadas, de um macaco batendo pratos, demonstrando numa representação visual para quando alguém é desprovido de inteligência ou completamente distraído. No caso do Homer, ele era os dois. E por isso o uso desse macaco para mostrar o que passa na mente do Igão. O Ramsés queria zoar a inteligência ou a falta dela dos dois apresentadores do podcast. Eu mesmo já usei um vídeo desse macaquinho batendo pratos para representar a minha mente completamente vazia, quando eu tava fazendo um vídeo gameplay de um jogo de palavras relativamente difícil. Nesse momento eu fiquei completamente sem ideias e não conseguia pensar numa outra palavra relacionada lá. E por isso na edição eu brinquei com essa ideia do macaquinho batendo pratos na minha mente. Eu não conseguia pensar em nada. E isso eu fiz lá no começo do ano, muito antes dessa polêmica. Mas agora, vamos fazer a brincadeira dos 7 erros, só que um erro só. Me diga, aonde está o racismo? E eu te respondo, eles estão processando o Ramsés por ter sido supostamente racista ao colocar uma imagem de macaco dentro da cabeça do Igão. Mas em que momento o Ramsés associou macacos com negros? Suspeito. Sabe aquele vídeo que viralizou recentemente de um cara fazendo um teste com pessoas na rua? Que ele chega com uma plaquinha com algumas palavras pra pessoa completar, mas ao mesmo tempo, né, ele tá treinando a pessoa pra fazer um teste social que ele pretende fazer. Então ele começa, né, mostrando uma folha ali com uma imagem de um ventilador e a palavra ventilador escrita, só que com alguns espaços pra pessoa tentar pensar e completar a palavra. Só que depois ele mostra a imagem de um chefe de cozinha negro segurando um prato e embaixo temos as letras PR, um espaço pra colocar uma letra e depois TO. E muitas pessoas acabam dizendo preto ao invés de prato. Parece preconceituoso. Preconceituoso? Sim, claro. A palavra que tá associada à imagem. Qual é a palavra? Deixa você falar. Prato? Meu Deus. E só fica melhor, porque o mesmo acontece depois com a palavra mágico. Ele mostra um negro com aquelas vestimentas clássicas de mágico, uma cartola, sei lá, algo do tipo. Mas por algum motivo a pessoa vê a imagem daquele negro e vê a palavra 2 espaços e CO e pensa em completar com a palavra macaco. O que foi mais curioso desse teste, pelo menos do vídeo que eu vi, era de que era um homem negro que não conseguia associar as palavras certas. Só que em momento algum o Ramsés tentou confundir o Igão ou qualquer um que viu a thumbnail daquele vídeo, de que aquele macaco, né, batendo pratos, de alguma forma estava associado com negros. Quem associou um macaco com negros não foi o Ramsés. E quem fez isso, seja lá quem foi, esse sim foi racista.
que eu gostaria de contar uma história bem curtinha pra gente poder encerrar e explicar o título desse vídeo. Eu sempre estudei em escolas públicas, né, e uma delas foi realmente barra pesada. Eu estudei lá por 1 ano ou 2 talvez, mas graças a Deus meus pais conseguiram me colocar em outra escola pública ali do nosso bairro, da região, e que de fato era uma boa escola, mas sendo bem honesto, qualquer uma seria melhor do que aquela, já que semanalmente a polícia entrava lá na escola pra resolver algum problema. Porque entre centenas de alunos haviam vários marginais mirins, bandidos mesmo, alguns deles inclusive membros de facções pequenas de bairro. Eu até tive o meu celular roubado dentro da escola, era aquele Chocolate, eu acho que era da LG, não foi a mão armada, graças a Deus, mas por ameaça e uma certa violência. Enfim, contexto estabelecido, dentro da minha sala havia algum desses delinquentes, e um deles certo dia decidiu arrumar uma treta com uma das nossas professoras, que era uma professora de matemática excelente, e não satisfeito em não prestar atenção, ficar ignorando a professora, não fazer as atividades, as lições, enfim, esse moleque ainda decidiu fazer uma baderna, né, ficar atrapalhando outros alunos, né, ficar caçando briga com a professora. Enfim, eu lembro que a coisa ficou feia, né, ameaças foram feitas dos dois lados, até que em algum momento, eu não lembro exatamente o motivo, como chegou nisso, mas a professora soltou a frase: "Você acha que é quem, garoto? Tá se achando a última bolacha do pacote? A última Coca-Cola do deserto?" O que esse infeliz entendeu foi que a professora tinha sido racista com ele por comparar com uma Coca-Cola no deserto. Depois eu sei que a professora saiu, né, talvez foi chamar a direção, alguma coisa assim, e ele tentou conseguir a assinatura dos outros alunos pra tentar confirmar de que todos ouviram que a professora foi racista com ele, chamando ele de preto igual uma Coca-Cola no deserto. O bizarro é que ele era, assim, muito preto mesmo. Apesar da professora, obviamente, não ter comparado o tom de pele dele com uma coquinha, se ela tivesse feito isso, ainda assim não teria sido racismo. E detalhe, ela também era negra, não tão escura quanto ele, mas com certeza mais escura do que eu, que sou, né, café com leite. Apesar do fato dela ser negra ou não fazer a menor diferença, como eu já falei no início. Só tô contando isso pros curiosos aí. Mas é sério, essa história é 100% verídica. E eu só contei essa história pra mostrar que esse ser humano, por não entender uma analogia simples, merecia receber na sua casa um diploma, um atestado de burrice. Eu só consigo ficar imaginando agora a vergonha que esse cara deve ter sentido se em algum momento alguém explicou a metáfora pra esse imbecil. Gente, ele fez um show pra tentar processar a professora por racismo, por simplesmente ser burro demais e não conseguir entender a associação da metáfora do que significa se sentir como a última Coca-Cola do deserto. Mas o que isso diz sobre o Podpah? Eu não sei, porque se eles literalmente não conseguiram entender um desenho de uma thumbnail, né, e decidiram processar esse youtuber, imagina o que eles poderiam querer fazer comigo, né, depois de ter usado um monte de palavra difícil aqui nesse vídeo, e aí eu chego no final e digo que eles são burros. Isso nunca sairá da minha boca, que fique bem claro aqui pro Igão e pro Mítico. Eu não vou falar merda, simplesmente eu não sou burro. Se por acaso eles assistirem esse vídeo. Inclusive, na abertura, quando eu falei sobre dar nome aos bois, eu só queria esclarecer que essa é uma expressão popular que significa literalmente que eu vou dizer exatamente a quem eu estava me referindo. E eu só tô explicando isso aqui pra evitar que me processem dizendo que eu comparei alguém com bovinos. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você puder, vamos ajudar o Ramsés, porque ele não é rico como os desonestos que estão processando ele, e pagar advogados que consigam peitar gente rica, né, que tem quase recursos ilimitados, não é barato. Por isso eu vou deixar o link pra vaquinha dele aqui na descrição e pro canal do Ramsés para que vocês acompanhem todos os detalhes do processo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação sempre que um novo vídeo for publicado, e deixe o seu like para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas aqui no YouTube. Me siga nas redes sociais, é @cabeloverso em todas elas, e aqui na tela estão aparecendo outros 2 vídeos que talvez você goste. Um deles é uma análise polêmica de um filme da Disney que desmascara as falácias do feminismo. E o outro vídeo também é uma análise, só que há uma série que alerta quanto aos perigos de ideologias que os jovens estão expostos o tempo todo na internet. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Falou!